Boa noite a todos. Que alegria poder voltar a este lugar, a esta igreja do Senhor Jesus Cristo e poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É sempre um privilégio poder servir, ajudar. O pastor Pablo sabe disso e eu desejo também que a igreja toda saiba que somos servos uns dos outros. O reino de Deus cabe todas as pessoas, todas as igrejas que creem em Jesus Cristo como Salvador. Minha esposa está aí, dá um tchauzinho, amor. Regiane. E as crianças estão no culto infantil. Salve, Dalmo. Como vai? Bom revê-lo. Júnior. Ok, está faltando um... Cadê a irmã Lisete? Ok, mande um abraço. Bom revê-los, bom rever todo mundo, gente. Que bom estar entre os irmãos. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Abra o livro de Salmos, por favor. Sim, obrigado. Salmo de número 51. Salmo de número 51 conta a história de quando o rei Davi foi repreendido pelo seu pecado. O pecado que ele tinha cometido era o adultério. A Bíblia diz, nos livros históricos, que Davi acordou certa manhã, já era tarde, e o texto ainda menciona que ele não tinha saído para a guerra, como era costume dos reis. Era um período de guerrear. O inverno naquela região se para de guerrear, na Europa, no Oriente Médio, algumas regiões chega a nevar. Não sei se vocês sabem, mas em Jerusalém cai neve. É uma cidade alta, é uma cidade que chega a fazer um frio muito grande e cai neve também. E a Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E certa manhã ele acordou tarde e do terraço da sua cobertura, do terraço do seu apartamento, ele olha para baixo e vê uma senhora tomando banho. Tomado de desejo carnal, ele manda que levem aquela mulher para ele. E então ele adultera, ele tem um caso com aquela mulher. Não, a Bíblia não fala, mas possivelmente ela foi forçada a isso. Talvez não violentamente, mas ela estava diante do rei. Não se nega nada ao rei. Olha a situação em que o rei Davi se meteu. E para encobrir os seus crimes, ele se apaixonou por ela, e para encobrir os seus crimes, os seus pecados, o rei Davi manda que o seu marido, o general Urias, que era um dos seus generais, ele manda que ele fosse colocado, fosse posto na linha de frente da batalha para morrer, propositalmente colocado na linha de frente para que morresse. E isso aconteceu. Posteriormente, o profeta, o sacerdote, chega a Davi, conta uma história e o confronta com o seu pecado. O profeta diz: esse homem que roubou uma única ovelhinha do seu pastor é você. A história vocês conhecem? O profeta chega a ele e diz: havia um homem que tinha muitas ovelhas. E havia um homem que tinha apenas uma ovelha. Esse homem que tinha muitas ovelhas roubou a ovelhinha, a única ovelha, daquele que só tinha uma. O que você acha disso, ó rei Davi? E a resposta de Davi foi pronta, né? Que tal homem morra. E o profeta vira para ele e diz: esse homem é você. Então ele é confrontado com o seu pecado, a Batseba é engravida e a criança passa mal, e vocês sabem, a criança não sobrevive. E o que temos aqui é o relato do coração de Davi sendo aberto diante de Deus, em uma oração que se tornou uma poesia e uma música. Portanto, eu quero ler com você o Salmo 51.
Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas da verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Já sabemos o contexto em que esse salmo foi composto. A partir da experiência de pecado e crimes do rei Davi, este salmo foi composto a partir do momento em que ele foi confrontado. Teve o seu pecado colocado em frente a ele. Por isso eu dei o tema desta mensagem de deixando os fardos. Deixando os fardos. Porque quando nós carregamos sentimentos como culpa, amargura, decepções, desapontamentos, pecados, e esses sentimentos também, à luz da palavra de Deus, também é pecado, também são pecados, porque nós temos o hábito de achar que pecado é a corrupção, é a desonestidade, é a traição, é o roubo, é o sequestro, e vocês sabem, aquilo que a sociedade condena. Mas, biblicamente falando, guardar sentimentos ruins em nosso coração também é pecado e se torna um fardo para nós. A Bíblia diz que nós não podemos deixar que a raiz de amargura cresça em nossos corações. A Bíblia diz também que não perdoar é pecado. Há uma ordem, Jesus disse, perdoem e vocês serão perdoados. Então, quando nós não obedecemos essa ordem, nós estamos pecando. E quanto mais pecarmos nesse sentido, mais pesados estaremos. Estaremos acumulando sentimentos, comportamentos, histórico ruim que pesará no nosso coração. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Alguém perguntou, do que ela morreu? E a resposta foi, afogada nas palavras que nunca disse. Afogada nas palavras que nunca disse. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, afogando nas palavras, nos pecados, nos sentimentos que estão guardados aqui dentro de nós. E hoje nós vamos aprender com essa história ruim do rei Davi, mas que se transformou em uma oportunidade de perdão, que se transformou num perdão, aprender para a nossa vida o deixar os fardos. Primeiro eu quero passar para os irmãos
Quais são os efeitos de carregar os fardos errados? Sim, eu disse fardos errados, porque há um fardo que é certo e que nós precisamos carregar, que é o fardo de Cristo Jesus. Ele disse para nós trocarmos o nosso fardo pelo fardo dele, porque o nosso é pesado, mas o dele é leve. Então nós precisamos deixar os fardos errados. O fardo errado, ele causa em nós culpa. Veja o versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Quando nós carregamos esses fardos errados, nós podemos experimentar o sentimento de culpa, talvez pela nossa história, talvez por coisas que fizemos ou que fizeram a nós. Podemos carregar o sentimento de culpa, assim como o rei Davi estava carregando aqui, por causa do pecado que ele havia cometido. Mais ainda, o versículo 3, outro efeito de carregar o fardo errado é o medo. Olha o versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha que interessante. Ele sentia já uma espécie de medo por causa das consequências do seu pecado. Ele já não estava mais temeroso pela santidade do Senhor, mas pelas consequências do pecado dele. E aí não vale, irmãos, isso não é santidade. Isso não é levar a Deus a sério. Você deixa de pecar por quê? Com medo das consequências do pecado ou por causa do Deus que é santo e que mora em nós? Há uma grande diferença. E quando nós deixamos de pecar com medo da consequência do pecado, o foco somos nós mesmos. Agora, quando nós estamos focados na santidade de Deus, então nós estaremos glorificando o nome dele. Mas Davi estava focado na culpa. Outra coisa, versículo 11, efeitos de carregar o fardo errado, versículo 11, diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui nós temos o medo de ser julgado, o temor em ser julgado. Você já passou por essa experiência? De ter aprontado alguma e ter que confessar, ou vem à tona e você agora começa a carregar o medo do julgamento dos outros. O que será que vão pensar de mim? O que será que minha esposa vai pensar de mim? O que meu marido vai pensar de mim? O que meus pais pensarão de mim? Quando nós pecamos e guardamos o pecado, há essa possibilidade também, o medo de ser julgados. E mais, há uma batalha espiritual aqui, você percebeu? Não me expulses da sua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Novos convertidos lidam muito com esse sentimento. A pessoa acabou de entregar a sua vida a Cristo e ela está aprendendo o que é a Bíblia, está aprendendo o que é a oração, está aprendendo o que é amar a Jesus, obedecer a Jesus, e ela peca, porque todos nós pecamos, certo ou não? Ou alguém aqui ainda não pecou hoje? Quem já pecou hoje? Não, levanta a mão, não brinca, não levanta não. Todos nós. Eu pequei no peixe frito hoje. Estava bom. Todos nós pecamos. Então nós sentimos esse medo do julgamento. Então esse novo convertido, ele peca, como todos nós. E vem sempre uma voz que não é a voz de Deus, é uma voz maligna e diz: está vendo? Será que você realmente entregou a sua vida a Jesus? Acho que não, você está pecando. E talvez isso aconteça conosco também, que já estamos a uma certa caminhada com Cristo, no sentido de que a gente está se esforçando para andar certo, está se esforçando para manter a nossa leitura diária em dias, está se esforçando, e a palavra esforço aqui eu estou usando de propósito, porque se a gente não fizer um compromisso com isso, não vai acontecer. E aí a gente erra de novo, e vem aquela voz: está vendo, você não conseguiu, você não vai conseguir, desista.
Adolescentes lidam com essa voz na sua cabeça, não é a voz de Deus. Você não vai ser nada, você nunca foi nada e não é agora que você vai começar a ser alguma coisa. Essa não é a voz do Senhor, amém? A voz de Deus diz: você é meu filho, eu comprei você com o sangue do meu filho. Você é aceito, você é amado por causa do que o meu filho fez da cruz. Não é por causa dos nossos méritos, irmãos. Nós não fizemos nada de bom, não havia nada de bom em nós que chamasse a atenção de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou e entregou seu Filho por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tristeza, outra consequência de carregar os fardos errados é a tristeza. Veja o versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ele diz: não tires de mim o teu Santo Espírito e me devolve a alegria da salvação. É preciso entender uma coisa aqui. No Velho Testamento, o Espírito Santo não era para todas as pessoas. O Espírito Santo vinha sobre pessoas que tinham uma missão especial a cumprir. Reis, sacerdotes, profetas. Lembra quando Deus mandou construir o tabernáculo? Deus colocou o seu Espírito sobre os artífices, sobre os construtores do tabernáculo, para que eles pudessem fazer tudo de acordo com quanto Deus havia mostrado a Moisés. Eles tinham o Espírito Santo para cumprir aquela missão. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio lá em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos em Jerusalém, toda pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, naquele momento recebe o Espírito Santo de Deus. Mas Davi estava sentindo aqui o medo, a tristeza de não participar mais da salvação do Senhor. E muitas vezes nós também podemos passar por isso. Esses são os efeitos de carregar os fardos errados. Então, o que nós temos que fazer para deixar os fardos? Esses fardos pesados, que muitas vezes nós e o inimigo e a sociedade e as pessoas querem colocar sobre nós. O que nós temos que fazer? A primeira coisa, a solução bíblica para livrarmos-nos desses fardos pesados está no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O que Davi está fazendo aqui? Pedindo perdão. A primeira coisa que você deve fazer para livrar-se dos fardos pesados que você está carregando é confessar a Deus pedindo perdão. Mas você vai me dizer: pastor, eu sou vítima. Eu sou a vítima. Então, perdoe. Perdoe. Perdoe para ser perdoado, disse Jesus. Perceba como Davi usa o tom aqui, misericórdia. Misericórdia é o clamor feito por aquele que não merece o favor daquele a quem ele implora. É a nossa situação diante de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus, mas nós vamos até Ele e clamamos pelo seu favor. Esse é o tom que Davi está usando na sua palavra, na sua oração aqui. Tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: Senhor, eu não mereço o que eu estou pedindo, mas por favor, dê-me. Você está entendendo isso? Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele usa uma outra palavra aí no versículo 1, compaixão. Davi está lembrando aqui da aliança que Deus fez com Israel. Deus prometeu ter compaixão para o povo de Israel, e ele está lembrando aqui de que ele, o Senhor, é um Deus compassivo, que demora em irar-se e que está pronto a perdoar. Esse é o nosso Deus. E ele continua no seu clamor. Veja os versículos 2 e 3. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Mais uma vez ele continua clamando a Deus: lava-me, purifica-me, pois eu reconheço as minhas transgressões.
Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 13 diz: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu pregando-a na cruz. Aleluia! Essa é a obra de Deus na nossa vida. Toda a dívida que havia em nós por causa do pecado que em nós habitava foi removida e colocada sobre a cruz. Amém ou não amém? Nós não estamos mais em uma situação de dívida para com Deus, ao contrário, nós estamos em uma posição de graça. E ele disse, Davi disse, voltando ao Salmo 51, reconheço as minhas transgressões. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, não vai haver perdão sem confissão. Não vai haver perdão sem confissão. Eu estou falando de confessar a Deus os nossos pecados. Eu já vi pessoas orando assim, Deus, perdoa todos os meus pecados. Eu já vi pessoas orando no almoço assim, agradece pelo almoço, ele fala assim, Deus, por favor, perdoa todos os nossos pecados e abençoa este alimento. Amém. E pior, eu já vi gente falando assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí tem duas coisas erradas, né? Primeiro que isso não é confessar pecados e segundo que a gente não pode ter multidão de pecados. O pecado na nossa vida é exceção, não a regra. Porque nós somos salvos para a glória de Deus. Não haverá perdão sem confissão. O que é que você deve confessar? Os seus? E o pecado tem o quê? Nome. Deus me perdoe porque eu senti inveja daquela pessoa. Deus me perdoe porque eu mirei. Deus me perdoe porque cobicei. Tem que falar. Porque isso traz cura. Davi estava doente aqui por causa do seu pecado. E a cura só veio por causa da confissão. Lembre-se, não haverá perdão sem confissão. Segunda coisa, para você libertar dos seus fardos, é preciso reconhecer os erros. Veja o versículo 3. Alguém poderia ler o versículo 3, por favor? Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Reconhecer os erros. Interessante que Davi sai do como posso encobrir o que eu fiz. O que ele fez para tentar encobrir os seus pecados? Mandou matar Urias. Ele sai do que, como posso encobrir o que eu fiz, para como posso ter feito isso com o meu Deus. Ele diz aqui, eu reconheço as minhas transgressões. Há uma grande diferença aqui. E faz diferença quando nós estamos dispostos a reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos de ajuda. Ajudaria a minha saúde eu dizer, eu não sou gordo, eu não estou acima do peso. Ajudaria? O primeiro passo é reconhecer. É como o careca dizer, eu não sou careca. Temos alguns irmãos aqui nessa condição. É preciso reconhecer diante de Deus as nossas debilidades. Terceira coisa, é preciso voltar-se para Deus pedindo por sua ajuda. É preciso, não basta apenas reconhecer, fazer uma análise da nossa vida, porque isso só gera introspecção. Sabe aquela pessoa que só fica tendo misericórdia de si mesma, tendo pena de si mesma? Ai, como eu sou pobre, ai, como eu sou feio. Ai, como nada dá certo na minha vida. Me lembra um desenho antigo do Hard, Hard, Hard. Ó vida, ó céus, ó azar. Os mais velhos saberão o que eu estou falando.
só admitir o seu pecado não adianta. É preciso que você vá a Deus pedindo pela ajuda dele para vencer essas situações em que você está. Olha o que Davi fez, veja o versículo 7 a 12. Veja a sequência dos pedidos que Davi fez. Preste atenção nas palavras. É Davi falando com o Deus aqui, com o Senhor. Olha o versículo 7. Purifica-me. Com quem Davi está falando? Com Deus. Pedindo a ajuda de Deus. Purifica-me. No mesmo versículo, lava-me. Veja o versículo 8. Faze-me ouvir de novo o júbilo e alegria. Faze-me. Ó Deus, faz isso em mim. Olha o versículo 9. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja o 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele está pedindo a Deus que faça isso. De toda corrupção que havia entrado na sua vida, agora ele está dizendo, Deus, por favor, cria um coração puro em mim e renova dentro em mim um espírito inabalável. E o 11, por favor, Deus, não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. E 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Veja como ele pediu ajuda ao Senhor. Veja como ele se voltou para Deus, clamando pela ajuda do Senhor. Irmãos, nossa força é limitada, nossa inteligência é limitada, nossa sabedoria é limitada, e principalmente quando falamos das coisas espirituais, das coisas do caráter de cada um de nós. Se nós não estivermos prontos a admitir que precisamos da ajuda do Senhor para mudar, nós não mudaremos. Quantas vezes você já tentou emagrecer? Quem aqui já tentou? Não levanta a mão, não, deixa quieto. Mas quantas vezes você iniciou uma dieta? Ou quantas vezes no mês de janeiro, você falou, eu não estou tão acima do peso, mas vou começar a correr todo dia. Afinal, eu quero ficar velho com saúde, blá, 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 e você, hoje já é julho, e você parou já de correr em fevereiro. Quantas vezes você falou, vou comprar uma bike e sair pedalando por aí? Você até comprou uma bike, mas hoje ela está jogada no canto da sua casa. Você comprou uma esteira. Comprou um tênis novo. Uma vez eu fiz isso, muitos anos atrás. Falei para minha esposa, amor, eu preciso comprar um tênis, porque eu vou caminhar todo dia. Isso já tem uns 5 anos, porque o tênis já está todo acabado. Não pela caminhada. Meus irmãos, das coisas mais simples, às coisas mais complexas, chame pela ajuda de Deus. Amém ou não? Do seu trabalho, a sua família, clame pela ajuda de Deus. Eu acredito que Deus abençoa até os nossos negócios, Edson Júnior. Edson ou Júnior? Edson. Mas é Júnior também. Eu acredito que Deus abençoa os nossos negócios, nós clamarmos a Ele, Senhor, por favor, envie clientes. Você não é o dono da empresa? Ore pela sua empresa. Eu oro pela escola onde eu trabalho. Senhor, por favor, eu preciso receber no prazo desse mês. Por favor, ajude os pais a pagarem a mensalidade, Senhor. Clame pela ajuda de Deus em todas as coisas na sua vida. Veja o que Davi fez. Quando Davi tentou agir por conta própria, deu errado. Ele aprendeu da forma mais dura de que ele precisava da ajuda de Deus para consertar o seu coração quebrado. E não é quebrado de paixão aqui não, gente. É quebrado pelo pecado. É quebrado pelo pecado. E quando nós fazemos isso, nós vamos a Deus reconhecendo nossos pecados, nossas transgressões, o fardo que nós estamos carregando, pedimos perdão e clamamos por sua ajuda, Deus age. Deus agiu na vida de Davi. Quando os fardos ruins,
o peso ruim é retirado, os pecados são retirados e o perdão é recebido, a nossa vida é transformada de tal forma que nós podemos sair de, como no caso de Davi, um ofensor, um agressor, um vitimador, ele passou a ser um restaurador. Isso está no texto, perceba o versículo 13, do 7 até o 12, você viu Davi clamando: Senhor, purifica-me, Senhor, restaura, Senhor, lava-me, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, renova dentro de mim. Isso vai até o 12. Agora veja o que acontece quando Deus purifica o nosso coração. Veja o versículo 13. Então, ensinarei, olha a outra palavra, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Olha que interessante. Percebeu que interessante? Ele sai da culpa agora para alguém disposto a anunciar a obra que Deus fez na vida dele. E não deveria ser assim também conosco. Nós dizemos a todo instante que nós não merecíamos a salvação em Jesus Cristo, e isso é verdade. Então, por que nós não estamos anunciando também aos outros? Nós cantamos uma música que me fez lembrar da minha infância. Fala sobre a volta de Jesus. E tem uma frase que ele fala assim: será uma alegria muito grande ver você junto a mim lá no céu. Isso deveria ser a alegria de todo cristão. Todo discípulo de Jesus precisa transbordar para os outros a alegria que está em seu coração. Ou não é uma alegria servir a Jesus? Ou não é uma alegria saber que o nosso lugar lá na glória está reservado porque Jesus Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós? É sim a maior alegria de todas. E Jesus considera isso uma alegria tão grande que em João 14 ele diz: eu vou para o Pai agora. Eu vou preparar morada para que onde eu esteja, vocês estejam juntos comigo. Não é maravilhosa essa palavra de Jesus? Isso é para nós, discípulos. Jesus nos quer junto a Ele. E não há alegria maior do que essa. Você pode sofrer nessa vida e vai sofrer porque este mundo está longe de Deus. Desculpe, mas a teologia da prosperidade é falsa, não é baseada no Evangelho. Nesse mundo nós ficaremos doentes, ficaremos pobres, melhoraremos um pouquinho de vida, ficaremos pobres de novo. Você não concorda comigo? Não é assim? Algumas pessoas que amamos vão antes de nós. Esse ano eu já perdi 5 pessoas queridas. Uma delas foi a minha avó, Dona Agostinha, que era membro da Cristã Evangélica lá do Jardim Paulista. Fiquei muito triste. Um outro amigo, o pastor Josué, e vários outros. Mas morreram sabendo que o seu lugar na glória já estava guardado. Meu irmão, minha irmã, mantenha o seu coração humilde. Veja o versículo 16 e 17 do Salmo 51. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Será que Deus está rejeitando aqui os sacrifícios que Ele mesmo ordenou que o povo entregasse? Não foi o próprio Deus que mandou lá na lei, ainda com Moisés, que o povo sacrificasse no altar? Sim, foi Deus. Então Deus está dizendo que Ele não aceita esses sacrifícios aqui? Não, não é isso que Ele está dizendo. Davi entendeu aqui, finalmente, que não adianta sacrificar sobre o altar sem ter um coração quebrantado.
Você entendeu isso? Não adianta colocar sobre o altar a oferta para o sacrifício se o nosso coração não está ali realmente adorando a Deus. Não é... isso é religiosidade. Isso é definição de religiosidade. Atitudes externas, hábitos. E eu preciso perguntar a você, por que você vem aqui todo domingo? Por costume? Ou porque você realmente acredita que Deus falará com você através da palavra dele? Se for só por costume, é algo automático. Não é um coração contrito nem quebrantado. Deus quer um coração quebrantado. Que sua adoração, a sua adoração dada a ele, faça sentido. Porque vem de um coração que admite sua grandiosidade, a glória do Senhor, o seu governo sobre todas as coisas e a redenção em Jesus Cristo. Amém ou não? Nosso culto, nossa adoração precisa ser assim, de um coração quebrantado. Quando você vai orar, você acredita realmente que Deus está ouvindo você? Ou você ora só porque tem que orar? Toda vez que você for orar, acredite, Deus está ouvindo a sua oração e vai atendê-la como Ele quiser. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, acredite, Deus vai falar com você. Não o que você quer ouvir, mas aquilo que Ele quer falar a você. Mantenha o seu coração humilde. Mateus 11, Jesus disse, Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois, e aqui eu lembro que eu disse no começo que este é o fardo que nós temos que carregar. Jesus disse, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Abra mão, jogue fora todo o fardo pesado que você esteja carregando. Relacionamentos, problemas. Quem não está passando por dificuldades? Todos nós. Talvez haja uma irmã aqui que o marido ainda não é convertido, ou um marido que a esposa não é convertida. Abra mão da responsabilidade de salvar essa pessoa, seu marido ou sua esposa. Isso é obra de Deus, somente testemunhe com a sua vida e ore. Testemunhe, pais, mãe, pai e mãe, testemunhe para os seus filhos do Evangelho e deixe que Deus os salve. Fale sobre Jesus, claro. Fale do Evangelho, mas que a sua vida seja o Evangelho em ação. E descanse dessa responsabilidade. Devo dizer aos irmãos que, para mim, confessando, humanamente falando, esse descanso do Senhor Jesus, neste momento da minha vida, não está sendo fácil. Todo dia eu acordo e falo, Deus, toma conta deste dia, porque o Senhor é bom. Eu não sou, mas o Senhor é bom. O Senhor governa. O Senhor reina. Apesar das minhas ansiedades e inquietações e do meu estresse, Deus continua no trono governando. Você crê nisso? Então, coloque o fardo pesado que você está carregando sobre ele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Você sabe de cor. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Eu queria que você orasse agora. Talvez você se lembrou de algum fardo que você está carregando. Então, por favor, diga isso a Deus agora. E logo após nós vamos orar juntos.
Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, que apesar de nós, o Senhor nos amou, continua a cuidar de nós. Que nós possamos agora, neste momento, abrir mão do pecado, de qualquer fardo que nós venhamos a estar carregando, confessando ao Senhor, reconhecendo as nossas limitações e clamando pela tua ajuda, ó Pai. Por favor, que o teu Santo Espírito continue a ministrar a tua palavra em nós e que a gente venha realmente a proclamar a tua justiça, tua graça e tua misericórdia, porque um dia fomos alcançados, perdoados, restaurados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos assim, ó Pai, colocando sobre o teu trono de graça as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as dificuldades que estamos enfrentando internamente ou externamente, seja no contexto profissional ou familiar, ó Deus, toma conta, ó Pai. Porque o Senhor pode, nós não podemos. Nós vamos até um certo ponto, ó Deus, nós vamos até um certo limite. Daí para frente é contigo, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor vai agir no tempo certo, na hora certa e da forma como o Senhor deseja. Então, aquieta o nosso coração, que nós possamos aquietar a nossa alma e descansar em Ti. Isso não é fácil, mas nós precisamos, ó Pai, precisamos aprender a confiar em Ti o tempo todo, porque o Senhor é bom. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode se